Aí, gente, tudo bem? Aqui é o professor Israel. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula Photoshop avançado. Então, novamente, nessa aula aqui, eu vou tratar de abordar alguns temas que vocês já viram, tá? Mas possa ser que não, mas então eu vou dar uma reforçada aqui no que eu acho interessante para vocês estarem aprendendo, tá? É basicamente isso. Então, vai ser com o intuito de revisão novamente. Eu acho que da última aula que vocês viram, o conteúdo foi revisão, mas o meu intuito é fazer revisão novamente porque vocês estão vendo bastante coisa, então é legal vocês darem uma reforçada e ver isso novamente de maneira mais ampla, mais em geral mesmo, tá? Então eu vou vou lecionar aqui essa aula de maneira mais diferente, tá? Não vou vou fazer um projeto. Eu vou, por exemplo, falar sobre ferramentas, tá? Basicamente, então, só vou mostrar como a ferramenta funciona. Não vou tentar criar nada extenso ou não maçante, tá bom? Então, é isso. Detalhe também que essa aula vai ser dividida em duas partes. A princípio, tá bom? Porque eu acho interessante, tá? Então, essa parte aqui, a primeira parte vai ser disponibilizada offline e a segunda parte vai ser online, com a interação de vocês, tá? Então, essa primeira parte aqui vai ser com o intuito de mostrar para vocês. E a segunda parte vai ser um pouquinho mais, questionável no caso, digamos assim, tá? Então, será legal vocês assistirem antes essa aula para depois vocês assistirem a próxima, tá bom? Então é isso. Espero que vocês estejam ansiosos para aprender novos conteúdos aqui, tá bom? Então já vamos dar início aqui de fato, ok? Então, ó, o Photoshop já está aberto, ok? Então, deixa eu só transferir para o segundo slide aqui, com o tema da nossa aula, tá? Então, por exemplo, veremos sobre a ferramenta caneta, a ferramenta máscara de camada e assim por diante, tá? Eu vou dar uma revisada mais geral, como falei, para vocês ficarem um pouquinho mais habituados com o Photoshop, tá? Que certamente vocês já possam ter visto, tá? Esses conteúdos, só que não acabou absorvendo da maneira correta, tá bom? Então é isso que eu vou tentar mostrar para vocês a partir de agora, tá bom? Primeiramente, eu vou tentar colocar um arquivo aqui, tá? Só para a gente trabalhar com ele. Estou procurando no exato momento, tá? Acho que mais vocês não estão vendo, porque tem que trocar a janela, tá? Mas não se preocupa, que vai ser rápido, assim espero. Tá? Só vou aqui tentar dar uma achada. Uma imagem difícil de recortar, digamos assim. Vamos tentar acrescentar esta. Perfeito. Essa é uma imagem com um tema de design, tá? Um design gráfico. E por que eu escolhi essa imagem? Essa imagem tem bastante contornos, tem bastante curvas, então eu vou ensinar para vocês perdão, sobre a ferramenta, ok? Então, a ferramenta caneta vai ser, digamos assim, o foco aqui dessa aula, porque certamente alguns de vocês não dominam ainda, tá? Que é uma ferramenta um pouquinho mais chatinha de se dominar, mas é questão de prática mesmo, não tem nada como é que se fala? Tipo de misterioso, perdão, nessa ferramenta aqui. A questão mesmo é só prática, tá? Primeiramente, eu vou aqui, ó, tentar recortar esta imagem. Aqui acho que tem algumas ferramentas, não é várias, mas há algumas sim, possibilidade de selecionar certos detalhes na sua imagem, tá? Por exemplo, eu posso ir através da ferramenta, aqui ó, a ferramenta retangular, tá bom? Aqui ó, eu vou selecionar direto com a forma de retângulo, tá? Então, selecionei aqui, foi selecionado, eu posso fazer a seleção. Mas, por exemplo,
quero preservar o conteúdo dentro do meu centro de seleção, tá? Então eu vou inverter a seleção com, como se fala? Com o auxílio da tecla, do atalho, tá? Ctrl Shift I, e é só apertar Delete. Aqui ele fala que não pode ser editado, tá? Porque está como objeto inteligente. Então precisamos rasterizar primeiro essa camada. Rasterizei, deixa eu só deixar uma camada aqui embaixo só para garantir. Eu vou usar o balde de tinta para deixar uma cor, só para vocês verem a diferença, ok? Beleza, acho que a cor foi lá para trás. Deixa eu colocar uma cor bem destacada aqui. Beleza. Novamente, vamos aqui. Vou selecionar a minha imagem. Ctrl Shift I para inverter a seleção e dar um Delete. E não está indo. Ah, na verdade não. Cometi uma gafe aqui. Ctrl D, Ctrl Alt Z. Esqueci de selecionar a camada de cima, tá? Antes de fazer isso. Então, dá um Ctrl D, selecionar novamente. Inverter a seleção e um Delete. Aí vocês veem. Na verdade, eu vou testar aqui. Perdão por isso, tá, galera? Tipo, só percebi agora. Tava aqui explicando, só que tava em uma janela diferente, tá? Agora acabei de retornar aqui pra cá. Desculpa, tá, por isso. Então, ó, o que eu fiz aqui primeiramente foi... Deixa eu voltar aqui pra vocês, não fiz muita coisa, felizmente. Ó, criei uma camada aqui, tá? Depois dessa camada, apliquei uma cor de fundo através do balde de tinta. Escolhi uma cor verde para ficar mais destacado. Depois estava Ctrl D aqui. Estava explicando que o Ctrl D, só para ressaltar, é para desfazer a seleção. Eu estava explicando aqui sobre sobre a forma de selecionar diretamente uma imagem, tá? Selecionar uma parte específica para preservar ela. Então, eu estava falando aqui sobre a ferramenta retangular daqui do Photoshop, tá? Ferramenta retangular, no caso, tipo, também tem essas aqui, ó. Tá? Não confunda com essa, ok? Aqui é só para seleção, no caso. Mas certamente, porque aqui está em inglês, mas se fosse para para definir para o português, acho que seria letreiro, tá? Tipo, seria ferramenta letreiro retangular, algo do tipo assim, tá? Então, ó, vou selecionar aqui, clique e arrastei com o botão de esquerda do meu mouse, ok? Vou inverter a seleção com Ctrl Shift I. Então, ó, vou apertar o Delete e a parte da minha imagem foi deletada. Eu quis preservar essa parte selecionada, tá? Mas eu posso fazer o contrário também. Posso? Pode sim. Vou inverter novamente a seleção aqui, ó. E eu vou apagar o centro da imagem, ok? Então, ó, vocês veem que isso foi totalmente apagado. Dá um Ctrl D aqui, tá? Para vocês verem como funciona de fato isso aqui. Ctrl D. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar, porque às vezes esse programa dá umas bugadas bonitas, aí você não consegue visualizar direitinho. Ok, agora vamos continuar com outras formas. Você pode selecionar com a ferramenta elipse também, ó. Deletei. Esse aqui também, ó. Também tem... tipo, tem pra horizontal, acho. Horizontal, vertical. Esse aqui é horizontal. Eu acho... Não, vertical, perdão. Então, esse aqui, vertical. Esse aqui,
horizontal. Opa. Aqui, ó. Horizontal, beleza? Então, tem essas possibilidades aqui. Deixa eu só voltar para não acabar confundindo vocês aqui. Acho que acabou de dar um bug aqui no programa. Deixa eu voltar aqui. Acho que voltou. Vamos Ctrl D. Então, há essas possibilidades aqui de você fazer com formas, tá? A seleção. Elas são úteis dependendo do caso que você vai selecionar, tá? Então tem que usar em casos específicos exatamente. Também há outra possibilidade aqui, ó, ferramenta laço, tá? Onde, por exemplo, é uma mão livre, tipo um desenho livre que você vai fazer, tá? Então você tem que depender dessa ferramenta se você for muito craque na seleção, tá? Então tem que tomar cuidado. Eu particularmente não me garanto nessa ferramenta aqui não. Ó, deixa eu fazer um teste aqui. Se eu quiser selecionar essa mão aqui, ó. Então teria aqui, ó. Tá? E seguir um... Ah, já perdi. Já perdi o senso aqui. Então, é muito difícil você utilizar essa ferramenta, tá? Então, mas depende muito da sua habilidade aqui com o mouse. Aqui também há a ferramenta laço magnético poligonal. Não, perdão. Essa aqui é a ferramenta laço poligonal, no caso, tá? Que você vai fazer, ó, seleção tipo de forma reta, tá? Então, ó, é bastante útil. Tipo, essa aqui é uma das mais eficazes quando se trata de seleção. Acho que ela só fica para trás quando se trata da ferramenta caneta mesmo, tá? Então, se você tiver uma tensão grande aqui, você consegue obter uma seleção bastante eficaz, tá? Uma seleção bastante precisa, ok? Então, ó, se eu quiser tirar a seleção, aperto duas vezes, aí dá um Ctrl D aqui. Então, deixa eu só fazer um teste aqui. Ela é mais útil em caso para você selecionar tipo objetos com, como é que se fala? Planos, tipo sem curvas, né? Mas se tiver uma curva aqui, você tem que ter um detalhe bem grande. Ó. Então, ó, se eu quiser selecionar, então clica aqui. Aqui tem uma curva, então tem que selecionar aqui certinho, ó. Tá perfeito, não tá, né? Mas dá pra usar. Então eu vou aqui para baixo, vou clicando e arrastando com o mouse. Um minuto só. Deixa eu só mostrar o resultado depois, tá? Vou continuar selecionando aqui certinho. Dá para ser selecionado melhor? Dá sim, tá? Mas eu só estou dando um exemplo aqui. Subindo para cima. Você tem que tomar cuidado para não dar dois cliques sem querer. Senão vai tirar a seleção. Tem que fazer tudo de novo. Tá, eu vou agora selecionar aqui essa parte da mão.
Então aqui vai ter muito detalhe, então eu vou descartar e ir até o final, tá? Só quero que vocês percebam a qualidade na seleção aqui do computador nas bordas, no caso. Não sei onde selecionar, acho que foi aqui, né? Ó, deixa eu apagar aqui, dar um Ctrl D. Esse foi o resultado da seleção aqui da parte de baixo do computador, tá? Do notebook no caso. Eu tentei selecionar a tecla, ok? Então o resultado foi esse. Saiu perfeito? Não saiu, como eu falei antes, tá? Mas dá para usar? Dá, mas tem que ter uma atenção muito grande aqui nessa ferramenta, tá? Não é uma ferramenta útil, mas tem seu problema na hora de selecionar aqui, como é que se fala? As vértices de algum objeto, tá? Então se for arredondado, vai ter esse probleminha aqui de seleção. Ó. Não vou conseguir mostrar que tem outra forma, mas eu não quero me complicar aqui, tá? Então vocês viram lá que na hora de selecionar essa parte aqui, ó, do meu objeto, ele não seleciona com perfeição, tá? Vai ter algumas... Na verdade vai ficar assim, ó, basicamente, ó, com esse aspecto, com essa aparência, tá? Então, depende muito do seu intuito. Aqui tem a ferramenta laço magnético. Ela é útil, tá? Mas, no meu ponto de vista, ela seleciona por cores. E também se precisa ter uma imagem com alta qualidade para fazer a diferença entre os objetos. Se você tiver a imagem com baixa qualidade, os pixels vão ficar maiores, tá? Então, como por exemplo, maiores me refiro a esse ponto aqui, ó. Não vai ter muita distinção entre os pixels. Aqui vocês conseguem ver que há vários pixels aqui quando aproxima a imagem. Mas quando você diminui o zoom, você tem uma imagem com uma alta qualidade, certo? Então, esse é um dos detalhes aqui da ferramenta laço magnético. Vou fazer um teste aqui com vocês, é claro. Ó. Vou iniciar aqui em cima e vou arrastar aqui, ó, a seleção do meu objeto. Vou clicando e arrastando para onde eu quero selecionar. Ok? Aí vamos ver como é o resultado depois. Você vê que ela seleciona rapidamente, certo? Então, ali já saiu um pouquinho bugado. Eu vou continuar selecionando aqui, ó. Aí vocês vão ver junto comigo qual ferramenta você deve utilizar para selecionar a imagem, tá? Vou continuar a seleção aqui. Vou lá até o final. Inclusive nessa parte aqui eu vou tentar selecionar a parte da mão também, tá? Só para a gente ver a eficácia dessa ferramenta. Ops. Cliquei sem querer aqui. Como eu falei, você não precisa... Acho que eu não falei, perdão. Você não precisa fazer o clique com o auxílio do mouse. Então você só vai passar por cima da sua imagem onde você quer fazer o recorte, tá? Então para você ter essa possibilidade, você precisa ter uma imagem com alta qualidade. Você quer que a ferramenta te ajude, não ao contrário. Então você precisa colaborar com ela também, no caso.
Estamos quase chegando à parte final da seleção aqui. Aqui eu cometi uma gafe de novo. Claro, sem paciência para fazer a seleção aqui. Então vamos ver o resultado. Teve alguns cantos que ela fez com eficácia, mas outros não. Isso é o problema da ferramenta laço magnético. Possa ser que você consiga ter sucesso em algumas, mas nem em todas, tá? Só ressaltando, para você tentar utilizar essa imagem, precisa ter imagem com alta definição, e também nos traços, no caso, tá? Ter imagens mais definidas. Se tiver uma mistura de cores, vai ter uma confusão para ela selecionar. Então, ela vai selecionar além do desejado, tá? Então, esse foi o resultado da ferramenta, como é que se fala? Laço magnético. Então, tá dentro dessa caixinha aqui. Acho que eu não cheguei a falar. Acho que cheguei, né? Cheguei a falar disso aqui, que ela vai fazer a seleção, ó, no seu cursor aqui, onde você vai selecionando, ó. Isso aqui é junto com sua mão, no caso. E aqui, a última, para você fazer a seleção, é exatamente esta aqui, ó. Que é a ferramenta seleção rápida. Essa aqui é a ferramenta varinha mágica, tá? Então, seleção rápida, eu vou fazer isso aqui, ó. Clicarei, arrastarei. Então, ó, ele vai selecionar direto, tá? E a seleção vai ser tudo baseada em cores, ok? Então, ela vai diferenciar por cores. Então, aqui selecionou até demais. Você tem a opção de reverter, de retirar a seleção aqui de algumas partes, digamos assim, tá? Então, você vai, digamos... É porque às vezes foge a palavra da minha cabeça. Queria deixar de uma maneira mais específica, digamos assim. Então, definiria esta ação. Retirar a seleção também mas tem outro nome também. Retornar também seria uma boa. Então, você vai apertar com a tecla Alt e vai voltar, ó, aqui a seleção. Então, você vai clicar e arrastar para onde essa seleção não deve ir, tá? Então, ó, deixa eu voltar aqui. Se a minha seleção está aqui, eu só quero selecionar a mão, então eu vou apertar a tecla Alt. Você viu que aqui, ó, tem duas setinhas, uma de mais e uma de menos. Mas você vai continuar selecionando. Para você retornar com a seleção, para você voltar para onde você deseja, você tem que apertar o Alt, que vai ser, ó, ativado o menos ali. Deixa eu só fazer um detalhe para ver se vocês estão visualizando bem. Creio que sim. Então, ela vai continuar selecionando aqui. Esse aqui é voltar, certo? Então, ó, você vai apertar com o Alt. Também um detalhe aqui, eu tenho várias formas, porque às vezes eu faço algumas coisas, eu acho que vocês querem saber como eu faço isso, tá? Então, desculpa se eu fiz alguma coisa se vocês não entenderam. Mas, ressaltando, se vocês verem alguma coisa que eu não vou explicar aqui, não vou ditar, vocês me falem depois, tá? Que eu falo para vocês de uma boa. Então, para dar o zoom aqui, eu estou usando o recurso da tecla Alt também. Por exemplo, o Alt e o scroll do mouse vai alterar o zoom da minha imagem, tá? Então, ó, apertar aqui o Alt, o scroll para cima, para baixo, tá? Vai alterar o zoom da minha imagem. Mas aqui eu quero utilizar a tecla Alt. O Alt aqui é bastante útil no Photoshop, tá? Para diversas ações. Para criar máscara de corte, também para dar o zoom, também para tirar a seleção e assim por diante, tá? Então, eu acho essa tecla aqui, na verdade, o Photoshop usa bastante esta tecla aqui, ok? Então, ó, quero tirar a seleção, certo? Então, eu vou fazer o que? Apertar o Alt e voltar aqui para trás, tá? Então, volta a seleção, que eu não quero você aqui. Ok? Então, acho que tem até aqui sobrando, ó.
Então você vai tirar, você vai apagar. Isso, perfeito. Uma palavra tão simples que eu acabei me esquecendo. Você vai apagar a seleção, ok? Perdão pela minha lentidão, tá? Porque às vezes eu acabo me esquecendo de coisas bem simples. Mas estava na minha cabeça o tempo todo. Ó, então vou continuar selecionando aqui. Então, para você ter uma precisão maior, dá um zoom, tá? Porque o Photoshop vai entender o seu intuito aqui. Ó. Eu quero tirar essa seleção. Então, ó, tecla Alt, eu vou voltar. Vocês viram ó, que aqui a imagem tem uma alta qualidade, certo? Então ele vai ó, pegar aqui a parte correta da sua imagem. Ele se auto-ajusta às vezes, nem sempre, depende muito. Deixa eu dar um zoom maior aqui para ver se ele... Não, porque tem um branco aqui, ó, tipo, aqui não tem muita distinção de cores, então ele não está selecionando além do esperado. Mas tem como aumentar e diminuir tipo, o seu poder de seleção, tá? Então, você tem uma possibilidade de aumentar aqui ó, o tamanho do seu pincel. Tipo, aqui seria o intuito de um pincel, tá? Então, você tem a possibilidade de aumentar o tamanho. Eu sempre tento utilizar essas possibilidades de aumentar e diminuir, tipo, através de teclas de atalho, porque é um pouquinho mais fácil, digamos assim, para você não ter que ficar tentando acessar aqui o layout do programa a todo tempo, tá? Então, o meu layout deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, eu acho que nesse teclado tem, aí fica um pouquinho mais fácil para vocês visualizarem. É quando tem umas chaves, colchetes, acho que é colchetes. Acho que as duas estão juntas na maioria dos teclados, então dá para usar de maneira simplificada. Ó, vocês não estão vendo essa tecla aqui, ó, tipo colchetes? Eu acho que seria essa aqui, porque as duas estão juntas, então não sei qual é para definir. Então acho que seria essas chaves aqui, ó, tá? Se não for essas, são essas, tá? Então essas duas aqui, ó, vou tentar digitar aqui para vocês, tá? Então, ó, se não for essa aqui, deixa eu dar um afastamento entre as duas, seriam essas aqui, ó, tá? Se no seu teclado tiver as duas juntas, então utiliza elas, tá? Acho que isso aqui são colchetes, esse aqui são chaves, ou ao contrário, porque eu esqueci a distinção das duas, tá? Então, muito simples. Então, voltando aqui para minha seleção, voltando aqui com meu pincel. Então, opa, o pincel foi diretamente no errado. Ó, vou continuar aqui, aliás, vou tirar essa seleção aqui, ó. Como eu diminui o poder de seleção, ele está indo de maneira mais lenta, mas é claro, aqui eu quero mais detalhada, então não posso ir de maneira mais direta. Preciso ter uma atenção maior aqui na hora de selecionar onde ele está com dificuldade. Então, nessa parte do dedo, eu vou tirar. Não esquecendo do auxílio do Alt. Ops. Aqui eu vou retornar aqui. A princípio, eu espero que vocês estejam vendo esse poder de demarcação que ele faz, que depende muito do programa que eu estou utilizando na verdade, mas eu acho que não. Infelizmente vocês não estão vendo a seleção, tá? Mas, não sei porquê, é claro. Deixa eu tentar aqui para ver se vocês conseguem visualizar.
Infelizmente, vocês não estão conseguindo visualizar o poder de demarcação, tá? Mas é claro, é porque depende do programa que eu estou utilizando, então não está mostrando, infelizmente. Mas continuando aqui, vocês irão ver o resultado depois. Na verdade, ó, eu vou fazer o seguinte aqui. Vou tirar um print dessa tela para vocês verem como é essa parte de seleção. Que não quero que vocês não fiquem boiando aqui, ficar sem entender essa parte. Ok. Deixa eu ver se vocês conseguem ver agora, tá? Então, ó, tipo, minha demarcação aqui seria basicamente nesse patamar aqui, ok? Então, ó, tipo, tô colocando e tirando a seleção através aqui, ó, do meu pincel, tá? Então, a minha seleção que eu fiz até agora foi isso, tá? Então, deixa eu mostrar aqui, sempre através desse print, porque o programa em si às vezes dá uma bugada, tá? Então, deixa eu tirar o print desse aqui. Ele não tirou o print do cursor do teclado, mas se você quer retirar a seleção de onde foi além da sua seleção, você vai apertar com o auxílio da tecla Alt, aí vai aparecer um sinal de menos. E se você quiser continuar selecionando, é só soltar a tecla Alt, tá? Então, vou continuar selecionando, mas vocês não estão vendo, infelizmente. Já que vocês não estão vendo, não faz sentido eu ficar falando. Então, vamos ver diretamente o resultado, tá? Então, já selecionei uma parte aqui. Aí eu vou inverter essa seleção para ficar um pouco mais interessante. Ctrl Shift I. Aí eu vou deletar. Então, ué, por que ficou isso aqui do nada? Acho que foi da parte do teclado. Dá um Ctrl D aqui. E esse foi meu resultado da seleção com a ferramenta de seleção rápida, tá? Deixa eu ver se é esse o mesmo nome. É, ferramenta de seleção rápida. Então, foi isso, tá? Aí agora eu vou mostrar para vocês outra também. Que é a ferramenta varinha mágica. Ela vai selecionar direto, tá? É um pouquinho mais rápida, então ela vai ser um pouquinho mais precisa em questão de seleção rápida, tá? Mas aquela ferramenta de seleção rápida você tem um pouquinho mais tipo de... Na verdade, como que se fala? Deixa eu pensar aqui, tá, galera? Tipo, porque eu quero falar a maneira correta agora. Achei. Você tem mais decisão na hora de fazer a seleção do seu objeto, tá? Mas a ferramenta de varinha mágica não vai te dar essa opção, ela vai selecionar o que ela quiser, digamos assim, tá? Então eu cliquei aqui, ó, ela já fez a seleção direta. Então onde eu clicar em cima, ela vai selecionar. Simples assim, tá? Então, como eu falei para vocês, ela não vai ter, você não vai ter decisão, é tipo muitas decisões aqui. Você vai ter a decisão em si em clicar aqui na parte. Ela vai decidir onde vai ficar selecionado, tá? Aqui é o mesmo intuito. Se quiser tirar a seleção, retirar, retornar, ou, tipo, depende do que você achar melhor aqui a definição. É só
apertar a tecla Alt, vai aparecer um... Deixa eu tirar um print aqui. Eu vou colar aqui. Não sei por que tá com qualidade ruim, né? Mas tudo bem. Vou colocar um 100 aqui. Vou apagar esse, colar esse aqui. Ctrl T, não sei se é por causa do computador mesmo que vai tirar esse print com essa qualidade. Mas acho que dá pra ver. Ó, então, ó, eu aqui cliquei em certas partes da minha imagem, tá? Então, ó, fiz aqui com a varinha, tipo, ferramenta, varinha mágica. Vou falar o nome correto, senão vocês não vão compreender. Tá? Tipo, então, eu cliquei em determinadas partes da minha imagem, então ela faz a seleção, perdão, direta, tá? Na minha imagem. Então, tem que tomar cuidado ao usar ela, ok? Então, voltei aqui, vamos apagar. Então, esse foi o resultado da minha seleção, tá? Então, depende muito do seu intuito ao utilizar ela, tá? Ela é precisa? Não completamente, mas como falei, dependendo do seu intuito, você pode ter uma grande sucesso na hora de fazer isso, tá? Então agora, acho que já apresentei todas as ferramentas de seleção, creio eu. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Acho que a última que teria aqui para a gente utilizar é a ferramenta caneta. Ops, isso aqui é do meu personagem, não pode ser visto. Então, deixa eu voltar aqui. O ruim é que vocês não estão conseguindo ver, tipo, em tempo real como é a seleção. Esse programa sempre dá seus migués. Deixa eu ver se mostra alguma coisa aqui. Não, ele não vai mostrar. Vou tentar aqui explicar para vocês. Então vamos para a mais eficaz e mais trabalhosa das ferramentas, que é a ferramenta caneta, tá? Então, deixa eu ver se vocês estão vendo junto comigo. Só porque uma janela não está mostrando. Deixa eu mostrar também as outras possibilidades de janela aqui, outras ferramentas que eles dispõem, tá? Então, deixa eu configurar aqui. Não está mostrando. Deixa pra lá. Mas dentro da minha ferramenta caneta tem outros submenus, no caso. Submenus. Eu falei ficou meio estranho. Submenus, tá? Então tem a ferramenta caneta forma livre, adicionar um ponto de ancoragem, deletar um ponto de ancoragem e converter ponto, no caso, tá? Então, tem essas possibilidades, mas a princípio a gente só vai utilizar a ferramenta caneta aqui, tá? Então, partiu aqui para a explicação. Caso eu não sinta, como se fala, eficácia, tá? Vou tentar usar outro método, tipo de gravação aqui dessa tela, para vocês verem como é, tipo, realmente esta seleção, tá bom? Então, ó, como funciona a ferramenta seleção? Ou ferramenta
caneta para fazer uma seleção, perdão. Se eu quiser fazer uma forma com a ferramenta caneta, eu posso. Eu posso fazer um retângulo, mas precisa ser um pouquinho mais craque nessa parte aqui. Mas antes, para fazer uma forma, precisa selecionar a forma. Então, aqui nas opções da ferramenta, deixa eu ver se vocês estão visualizando comigo. Então, fica nessa parte aqui, tá, galera, gente? Vocês não conseguem ver a janelinha que ele abre aqui na seleção. Não sei porquê. Eu acho que não, acho que é coisa minha, da minha cabeça. Então, vou selecionar a ferramenta dentro da ferramenta caneta, a opção de forma. Aqui eu vou escolher o preenchimento. Escolhi um verde porque é minha cor favorita, né? Então, vou criar uma forma. Então, eu criei aqui, ok? Essa é a minha forma. Posso tentar criar um triângulo aqui. Criei um triângulo. Posso tentar criar um retângulo. Não vai sair perfeito, é claro, porque vai ser um pouquinho torto. Mas para criar um retângulo, você tem as devidas ferramentas para isso, tá? Então, vou selecionar a ferramenta retângulo aqui. Basicamente seria essa aqui, a mais adequada, ok? Mas como estava falando para vocês, a ferramenta caneta é para outro intuito. Então, se quiser selecionar uma imagem com eficácia, a mais recomendada é o que? A ferramenta caneta. Então, vamos dar início aqui. A ferramenta tem alguns passo a passo, tá? Tipo, tem alguns detalhes a ser ressaltados que você só vai dominar se você praticar, por exemplo, tá? Então, não vai adiantar ficar explicando se você não tem acesso a essa ferramenta. Seria legal se vocês, por exemplo, estivessem me ouvindo e praticando ao mesmo tempo. Então, quem tiver essa possibilidade, não descarta, ok? Então, vou clicar. Primeiramente, vou falar sobre o ponto de curvas, tá? Então, eu vou clicar basicamente entre dois pontos, o ponto inicial e o ponto final da minha curva. Para quê? Para fazer exatamente isso, ó. Minha ferramenta caneta vai selecionar de forma direta, tipo como linha reta, tá? Então, você precisa saber onde tem curvas para você definir onde pode editar essa linha que eu acabei de criar. Então, tenta criar uma linha aqui também, outra curva, tá? Mas, é claro, selecionei a ferramenta, a opção errada da ferramenta caneta, tá? Eu não quero forma, depende. Se eu quisesse criar uma forma para a minha seleção, selecionaria a opção forma. Se eu quero fazer a seleção para apagar o conteúdo, ou se não, o ao redor, eu vou selecionar a opção acho que quase desliguei meu computador aqui. Quase gelo no coração. Eu vou fazer a seleção aqui, ó, da opção caminho, tá? Então, caminho selecionado. Vamos fazer a seleção aqui. Então, não possível. Detalhes. Então, tô indo aqui dando zoom. Sempre trabalho com zoom, tá, galera? Para vocês terem uma boa demarcação aqui. Como eu falei, eu vou selecionar o ponto inicial e o ponto final da minha curva. E agora eu quero fazer o contorno dessa curva. Como eu vou fazer isso? Aqui há 3 pontos de ancoragem, tá? 3 pontos de ancoragem. Perdão, minha voz está falhando aqui. Então, ó, eu vou apertar com a tecla Alt um ponto do meio desses 3 pontos, no ponto central aqui, certo? Então, ó, se eu apertar com a tecla Alt, vai aparecer no cursor do mouse um ícone diferente, que agora é o ponto de ancoragem que vai
ser alterado. Então, se eu apertar o Alt, em cima desse ponto vai aparecer um ícone parecendo um triângulo, só que não é um triângulo perfeito, parece um V ao contrário, tipo de cima para baixo, eu acho. Então, ó, se eu apertar em cima dele, aparecendo um ícone desse Vzinho aqui, você vai clicar e arrastar, ok? Então vai aparecer, eu gosto de definir porque não tem uma definição correta para esses ícones aqui que aparecem, tá? Eu chamo de agulhas, tá? Mas depende muito, não tem uma definição correta, como eu falei. Então eu vejo isso aqui mais como agulhas mesmo. Mas outras pessoas podem chamar de outros nomes, né? Então não se apegue a esses nomes aqui que eu estou falando, senão que outra pessoa fala também. Depende muito do seu da sua definição, do seu ponto de vista. Então, ó, apareceram duas agulhas. Se eu clicar e arrastar, eu vou agora girar aqui ó, o contorno dos dois contornos. Então, eu vou soltar porque eu quero defini-los de um por um, certo? Então, ó, eu vou soltar, mas soltar o que? O botão do mouse, tá? Eu só vou manter pressionado a tecla Alt no meu teclado, ok? Então, ó, se eu manter pressionado, mas você pode soltar também, não se preocupa, se cansar o dedo, solta. Mas se você quer fazer o contorno do seu objeto, você aperta Alt novamente e clica em cima do pontinho aqui dessa agulha, tá? Nesse círculo da agulha, digamos assim, tá? Então, nesse aqui que vocês estão visualizando, ok? Então, você vai selecionar aqui, tá? E fazer o contorno do seu objeto. Fiz o contorno do meu objeto, novamente, ó. Irei aqui e vou fazer o contorno do meu objeto. Aí eu vou continuar selecionando, tá? Então, onde tem retas, é só clicar direto. Aqui tem uma... Não, tá certo. Então, se tem retas, não se preocupa em fazer o contorno, porque é óbvio. Então, você vai clicando aqui e vai selecionando. Aqui chegou o ponto crucial. Vamos ver agora se eu consigo fazer o contorno aqui direto. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Mas eu acho que 70% é não. Mas vamos fazer um teste, tá? Eu vou agora, basicamente, fazer a seleção desse contorno aqui. Então, vamos clicar no ponto inicial e no ponto final da curva, certo? Então, vamos tentar fazer o contorno aqui. Então, apertando a tecla Alt, clicando e arrastando em cima desse ponto aqui, eu vou selecionar. Ok? Então, meu ponto de vista fez o contorno aqui. Então, eu vou soltar e só vou alterar esse ponto aqui. Porque vocês visualizaram aqui, ó, que foi alterado nesse sentido. Ó. Então, eu vou voltar. Então, vocês podem ver que a seleção foi feita, digamos assim, com 90% de eficácia. Aí só que ficou um pouquinho torto aqui, mas não se preocupa. Há outro detalhe também que eu posso fazer com a ferramenta. Se você clicar com a tecla Ctrl, vocês conseguem mudar o posicionamento da ferramenta, tipo, do ponto de ancoragem, perdão. Então, apertei Ctrl, vai aparecer essa setinha aqui. É só clicar e arrastar para onde você quer desfazer, tá? Mas esse aqui não vai ser o suficiente. Então, vamos mudar para cá. E vamos tentar alterar novamente aqui. Não esquecendo de apertar a tecla Alt. Então, eu acabei percebendo, percebemos, é claro, que eu não vou conseguir fazer a seleção corretamente aqui. Então, vamos voltar, Ctrl Alt Z, e clicar aqui, não se esquece, tá? Se você volta uma ação, você precisa dizer ao programa que você quer continuar com essa seleção aqui, tá? Com esse ponto de segmento. Então, preciso clicar em cima desse
pontinho aqui, pontinho coragem. Vai aparecer um ponto de menos, você clica, aí você vai continuar selecionando. Então, irei clicar aqui, um aqui e outro aqui. No meu ponto de vista, é bem mais fácil você fazer 3 pontos de ancoragem em uma curva. É claro, dependendo da curva que eu acabei de falar para vocês. Então, fazemos o teste. Houve uma boa seleção até tipo, o ponto final, mas não foi completamente, ficou um pouquinho torto. Então, vamos tentar aqui novamente. Ó. Então, vamos para cá. E depois para cá. Pronto, posso continuar selecionando. Novamente houve um contorno aqui, então vou para cá, clicar no meio, criar 3 pontos de ancoragem. Então com a tecla Alt vou alterar, tomar cuidado para não alterar essa reta aqui, e só vou alterar esta aqui. Como previsto, acho que vocês não estão visualizando. Tô meio confuso agora, acho que sim, né? Porque não dá pra ver os dois ao mesmo tempo. Mas, creio que vocês estão conseguindo ver essas agulhas, esses pontos de ancoragem que eu estou falando para vocês, tá? Então, vamos seguir em frente. Então, continuando aqui. Aqui, tipo, não se preocupa, tá? Na hora que chegar nessa parte cinza, na sua área de trabalho aqui do Photoshop, você pode fazer uma seleção livre, que não vai ser afetada na sua imagem. Porque aqui não há nada. Então, se você fazer alguma seleção aqui um pouquinho louca, você não vai ter nenhuma forma prejudicial no seu trabalho, tá? Mas toma cuidado na hora de vir até aqui, tá? Você precisa vir até o ponto onde você vai continuar selecionando. Clicarei aqui. Tem outra forma também, tá? Tipo, tem vários métodos da ferramenta caneta. Então, quem quiser dominar essa caneta precisa praticar, novamente, ressaltando bastante, tá? Eu estou fazendo basicamente assim com... Vou ser modesto, tá? Com facilidade, é porque eu pratiquei bastante. Foi difícil, muito desafiador, tá? Então, tem que ter bastante prática para você fazer esses domínios aqui. E também estou fazendo alguns detalhes meio bobinhos aqui, tá? Porque o nosso trabalho aqui vai ser mesmo em mostrar como funciona a ferramenta caneta, não na perfeição. Deixa eu diminuir isso aqui. Mais para baixo. Então vamos fazer um desafio com vocês, tá, galera? É porque vocês verão gravado, então terão a possibilidade de ver e rever quantas vezes vocês quiserem. Então, vocês têm que agora anotar qual é a diferença, tá? Ver o resultado de cada ferramenta de seleção. Então é legal para vocês saberem a diferença entre cada uma delas, tá? Então, vou propor esse desafio aqui, na verdade
Na verdade, vocês devem ver, tá? Como é a diferença em cada uma delas. Então, após o resultado dessa ferramenta aqui, caneta, vejam lá no... Opa. Vejam no vídeo, tá? Volta lá no certinho e veja como é o poder de seleção de cada uma dessas ferramentas aqui, tá? E chegue à conclusão, não estou querendo modificar ninguém, auxiliar ninguém e persuadir ninguém, tá? Que a ferramenta caneta é a melhor na seleção. Como aqui é uma grande reta, não preciso ficar criando vários pontos. Então posso ir direto a este aqui. Novamente, esse aqui. Tem que tomar cuidado, tá? Na hora que você for colocar um ponto entre a curva, porque pode ficar um pouquinho estranho. Acho que vocês vou mostrar pra vocês o quão estranho, o que estranho vai ficar, tá? Aqui, que é difícil falar agora, né? Mas vamos deixar um pouquinho pra depois. É muito ter que selecionar a mão e o computador, né? Então, bola pra frente. Tô quase chegando finalmente na seleção. Estou sendo um pouquinho mais rápido aqui nesses detalhes, tá? Porque eu quero mostrar o mais rápido possível o resultado aqui. Não está sendo perfeito, né? Mas tá ainda a maneira que deve ser. Então aqui nessa área não preciso me atentar. Então, cheguei ao meu ponto aqui finalmente. Então, na hora de chegar nessa parte aqui, vocês veem que a seleção não foi criada automaticamente, não ficou aquele asterisco, tá? O asterisco não, aquela linha é em movimento. Deixa eu mostrar aqui para vocês através do print. Não, acho que vocês conseguem ver. Não precisa do print, na verdade. Aí vocês viram a diferença, que não vai ficar dessa forma aqui, ó. Quando você clica aqui no ponto final, onde você faz o círculo lá, tipo, o círculo não, a seleção. Você clica no ponto final, aí automaticamente fica essa linha aqui demarcando a seleção. Então vocês veem aqui, ó, que na ferramenta caneta não há essa possibilidade diretamente, tá? Então, vou clicar com o botão direito dentro da seleção, não fora, dentro da seleção, e vou selecionar a opção fazer seleção. Aí você vai selecionar aqui, ó, o raio de difusão. Aqui você vai escolher o mínimo possível, tá? Você nunca vai colocar uns 50, 60, tá? Pode ser que sim, depende do caso, mas dificilmente você vai usar a opção. Então coloca o mínimo possível para ficar um pouquinho mais suave a seleção, para ficar tão rígida, para que é o que vai fazer esse raio de difusão aqui. Então vou colocar um 0,3. Clicar no OK. Deixa eu ver se vocês estão visualizando junto comigo. Não estão. Deixa eu dar um print aqui para vocês verem como ficou. Apagar isso aqui. Aí, ó, ficou dessa forma aqui, ok?
Então, vou inverter a seleção, Ctrl Shift I e dar um delete. Então, Ctrl D. Aí vocês veem a diferença e a precisão na seleção, certo? Deixa eu ver se aqui... não, infelizmente não ficou. Nenhuma do que eu estava tentando evitar aconteceu. É porque às vezes quando você coloca o ponto aqui, fica um pouquinho reto, então fica meio estufado. Então, por exemplo, eu coloquei 3 pontos aqui, certo? Então, coloquei 3 pontos. Aí, por exemplo, possa ser que no caso fica assim, ó, parecendo um coração, digamos assim. Esse ponto fica mais tipo, para dentro, no caso. Esse aí foi um pouquinho para cima, então tem que tomar cuidado na hora de colocar esses pontos, tá? Então, difícil, certo? Perdão, difícil não, é desafiador, tá? Mas o resultado é com certeza muito satisfatório. Então, foi isso, as minhas dicas, tá? De ferramentas e seleções. E chegando à conclusão que o campeão é o que mesmo? A ferramenta caneta, ok? Então é isso. Se você chegou até aqui, parabéns. E agradecendo aqui a atenção, muito obrigado. Aí, ressaltando que essa aula vai ser dividida em 2 partes, tá? Primeiramente, decidi que iria mostrar sobre as ferramentas de seleção. E em seguida, vou tentar mostrar alguns projetos, tipo, algumas partes mais práticas para vocês, ok? Então, é isso. Fique agora aguardando a segunda parte dessa aula, tá? Muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima. E ressaltando também, dando uma ênfase aqui, que a segunda parte vai ser online, tá? Então vai ser interação com vocês. Então, por favor, participem, tá? Mas se não puderem, não se preocupa, que vai ser do mesmo método que eu fiz aqui, vai ser gravada, tá? Então é isso. Então, até a próxima. Deixa eu voltar aqui. Só para encerrar da devida forma, tá? Então você já tem meu contato, caso tiver alguma dúvida. E também tem meu e-mail, tá bom, galera? Isso aí, tchau, tchau. E até a próxima. Agora sim. Tchau, tchau.